Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Começa agora o Telejornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Búfalo questiona a prefeitura sobre obras para evitar alagamentos em locais afetados pelas fortes chuvas. Indicação da vereadora Débora Palermo pede instalação de redutores de velocidade por toda a extensão da estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, no distrito de Joaquim Egídio. O vereador Igor Diego solicita a cessão de parte do terreno do antigo terminal do Campo Grande para implantar base do Corpo de Bombeiros. E a Casa da Sopa, que atua em Campinas há mais de 20 anos na doação de alimentos, refeições, passa por dificuldades e precisa da sua ajuda. E olha só, pesquisadores da Unicamp desenvolveram um sistema para identificar deepfakes, que são aquela tecnologia que utiliza a inteligência artificial para criar vídeos falsos, mas realistas. E essa parceria foi com uma universidade de Hong Kong, então acompanhe o trabalho que foi desenvolvido. Você sabe o que é deepfake? Vejam como exemplo esse vídeo do Morgan Freeman. Consegue notar algo diferente? E se eu disser que essa imagem não é o ator, e sim uma imagem falsa gerada por computador? Esse é o princípio do deepfake. Qual é o problema aqui? O problema é quando as pessoas geram, por exemplo, a face de alguém, a voz de alguém, de maneira que isso nunca existiu. Então, por exemplo, você quer fingir que é João da Silva. Tá? Como é que você faz isso? Você vai lá e pega várias imagens de João da Silva e depois você cria isso no computador e faz com que João da Silva diga e faça coisas que ele nunca fez. Tá? Isso é conhecido como deepfake, se você faz isso utilizando técnicas de inteligência artificial. Isso pode ser um problema, porque você pode usar isso, por exemplo, para vingança, né, para ameaças. É muito usado em pornografia, você colocar o rosto de outras pessoas como se elas estivessem fazendo sexo. E é muito usado em política, para você fazer com que certos políticos digam coisas que eles nunca disseram. Anderson Rocha, diretor do Instituto de Computação da Unicamp, explicou sobre o trabalho desenvolvido. Nosso trabalho aqui no Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp, em parcerias, por exemplo, nesse caso com a Universidade de Hong Kong, é desenvolver métodos que descubram isso. Então, por exemplo, hoje, dado uma imagem que foi gerada dessa forma, artificialmente gerada, que ela nunca existiu, o nosso software, ele tem o objetivo de analisar essa imagem e dizer, não, isso aqui é falso, tá? Isso aqui foi fabricado. E ele também diz onde foi falsificado. Então ele mostra na imagem que tipo de região foi falsificado. Por exemplo, uma foto, essa foto aqui. Ele recebe essa foto, ele analisa, não, esses óculos foram colocados. Não, aqui foi colocado o cabelo na pessoa. Ou, por exemplo, tudo foi fabricado. A face inteira da pessoa foi fabricada, tá? Gerou um deepfake completo. Então a ideia é que o software descubra isso. O sistema tem a capacidade de identificar ruídos, ou seja, características que somente as imagens originais são capazes de gerar. Algumas fotos podem ser analisadas em até 1 minuto e o software continua em atualização. Na nossa versão atual, se tiver um vídeo, ele quebra o vídeo em quadros. Cada quadro é uma imagem. Tá? Então, no momento, a gente ainda não analisa o vídeo como um todo e ainda não incluímos o áudio. Então, hoje nós acertamos acima de 90% olhando uma foto. Tá? O nosso próximo passo agora, porque essa colaboração continua, é incluir o áudio.
e em seguida processar o vídeo inteiro. A rapidez dos falsificadores é tão grande que o programa é disponibilizado apenas para pessoas selecionadas pelos criadores. Todo mundo que tiver interesse é só entrar no site do nosso laboratório e entrar em contato comigo, recode.ai, né, recod.ai, e a ideia é que a gente sempre pede para a pessoa entrar em contato para a gente saber quem que está pegando, né, quem está tendo acesso. Não é um software que você, por exemplo, baixa e coloca no seu celular, porque é um processo que está sempre em desenvolvimento de pesquisa. Mas, por exemplo, se houver alguma startup que tem interesse em transformar essa solução num software a ser comercializado, isso é muito bem-vindo e essa startup pode fazer isso de forma gratuita, porque tudo que a gente desenvolveu foi financiado com recursos públicos e está disponível gratuitamente na internet. O diretor ainda deu um recado muito valioso sobre a importância do futuro dessa pesquisa. Eu costumo dizer que o principal benefício é de fortalecimento da democracia, porque um dos pilares da democracia é a crença na mídia, a crença num bom jornalismo, no jornalismo de qualidade. Nos últimos anos a gente viu que com o aparecimento das fake news, das checagens de fato mal feitas, das deepfakes, essa crença na mídia tem caído, não só no Brasil como no mundo. A partir do momento que você consegue desenvolver ferramentas que garantam a verificação da autenticidade dessas mídias, por exemplo, a veracidade de uma foto, a veracidade de um vídeo, você traz de volta à sociedade a confiança que ela precisa ter nas publicações. Então, você restaura a confiança no bom jornalismo e, consequentemente, você fortalece a democracia. Parabéns, então, né, aos pesquisadores da Unicamp. Este é o conceito, né, fortalecimento da democracia. Então, muito importante essa descoberta. 11h mais 20, hora das notícias da metrópole, porque a Prefeitura de Campinas apresentou as medidas que serão tomadas para a reconstrução de pontes, muros de contenção em várias regiões aqui da cidade. O custo estimado para as obras é de mais de 83 milhões de reais. Com a presença de vereadores, secretários e Defesa Civil, o prefeito Dário Saad realizou uma coletiva onde enumerou as próximas ações para a reconstrução de pontes e muros de contenção e o balanço de medidas já realizadas desde o decreto de situação de emergência em Campinas. Ana Maria Ávila, meteorologista do CEPAGRE, abriu as apresentações falando sobre o volume de chuvas em Campinas no mês de janeiro, que até ontem teve 18 dias de chuva, quando geralmente são 15 dias. Eu trouxe aqui um exemplo que foi no dia 19 de janeiro, né, que nós tivemos em apenas 10 minutos, ou seja, das 17h50 às 18 horas do dia 19, foram registrados 34,8 milímetros. 34,8 milímetros em 10 minutos significa você separar uma área de 1 metro quadrado e colocar ali 34,8 litros de água. Então, é muita chuva num curto espaço de tempo. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, detalhou os locais onde as obras serão realizadas e valores. Serão 3 lotes de obras por região, totalizando mais de 80 milhões de reais em investimento, que envolvem recuperação de pontes e muros de contenção. Porque nós procuramos ajustar os lotes em regiões, para que, inclusive, possa ficar mais em conta as obras por conta dos canteiros de obras, né? A primeira é a marginal do córrego Tancredão. A gente pode ver aqui os muros de gabiões que caíram, né? Está previsto aí um volume de 1.764 metros cúbicos e um valor estimado de 1.764.000 só nesse trecho. Carlos Barreiro, secretário de Infraestrutura, explicou que entre as pontes que devem ser recuperadas ou completamente refeitas serão 6. Na rua Bortolo Martins, no Rio Ayumas, CAN 268, Rio Capivari, rua Ferdinando Turquete, Córrego Taubaté, rua Herbert de Souza, também no Córrego Taubaté, rua Marco Grigol, no Ribeirão Ayumas, e ponte sobre Ribeirão Ayumas, na Chácara Belvedere. O custo estimado somente nas obras de pontes será de 60 milhões.
Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil, fez um comparativo com janeiro de 2023, que foi o último ano que Campinas decretou situação de emergência devido às chuvas. A outra questão é que nós estamos atualmente, ainda não encerrou o dia de hoje, nós estamos com 1.578 ocorrências na Defesa Civil de 1º de janeiro até agora. A média que nós temos é de 600 por mês de janeiro, é uma média. Então, hoje nós estamos com 1.578 ocorrências, e isso é um número muito expressivo. E eu diria que a cidade tem uma estrutura muito forte, porque se realmente não tivesse, nós teríamos uma situação muito mais difícil do que nós vivemos hoje. Então é uma situação, acho que, extremamente preocupante. O prefeito garantiu que os contratos das empresas, apesar de serem de forma emergencial, serão analisados minuciosamente, mas de forma ágil, para que as obras iniciem assim que possível. E ainda deu previsão da quantidade de meses. As pontes estão previstas em torno de 8 a 12 meses. É isso, né, Barreiro? A ponte, essas intervenções menores, tem até algumas que são intervenções variáveis, a gente discutiu isso. Tem algumas que podem sair em 6 meses, algumas 8, e uma maior, por exemplo, aquela maior lá, que vai demandar pode chegar até 12. É claro que, no que depender da prefeitura, nós vamos procurar antecipar esse prazo, porque nós estamos pulando as fases de projeto, de tudo, que a empresa, por exemplo, se a empresa X ganhar, ela tem um período do projeto. Para fazer uma ponte dessa aqui, ela não chega lá e vai lançando a viga e jogando. Ela tem um projeto. Tudo isso tem projetos, tudo vai estar no contrato certinho. Então, assim, a perspectiva dos prazos são aqueles padronizados de 8 a 12 meses, eu falo assim. Também estiveram presentes os vereadores Marcelo Silva, Edson Ribeiro e, representando a Câmara Municipal, Arnaldo Salvetti. Ele reafirmou o compromisso do apoio da Câmara no que for possível. Tenho certeza que não só o presidente da Câmara, mas todos os vereadores que estão aqui presentes, mas os 33 vereadores vão estar à disposição do governo para o que for preciso, né? Lógico, dentro do legislativo, de aprovação, se precisar, para ser rápido e dar todo o apoio necessário à cidade de Campinas. 11 horas mais 26 minutos. Olha só, Casa da Sopa, exemplo de trabalho solidário que atua aqui em Campinas há mais de 20 anos na doação de alimentos e refeições, mas passa por dificuldades e pede socorro para conseguir alimentar quem precisa neste momento. Matar a fome de quem não consegue prover o próprio sustento e o da família. Em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. Conforme o estudo, mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau. São 125 milhões e 200 mil pessoas, entre as que apresentam leve, moderado ou grave e que vivem na linha da pobreza ou extrema pobreza. E essa insegurança também pode chegar às instituições como esta, muitas vezes única saída de quem está com a barriga vazia. A crise está pegando, né? E que nem eu disse assim, em dezembro a gente distribuiu bastante alimento, montamos cesta. Infelizmente, janeiro agora está bem parado, a gente está passando muito falta de alimento no financeiro e tudo, e a gente não quero parar isso aqui. Eu quero continuar, porque o povo não para de pedir, a barriga não espera, né?
Preocupação da dona Benedita, que começou o trabalho social em 1999 com a distribuição de sopa às famílias do entorno do Jardim Paraíso de Viracopos, no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Na despensa, poucas doações de mantimentos e apenas alguns litros de leite, que também é distribuído uma vez por semana. Panela é que não falta, mas esta é a única que está cheia para encher as vasilhas e potes de quem depende dessa refeição. Estou fazendo 220 litros de sopa e um dia já distribuí todos os dias. Aí foi 1.000 litros, 1.200 litros, aí foi acabando. E agora eu estou em 2 dias. Se fosse para doar para todas as pessoas, seria toda terça-feira 270, 260 litros de leite. Agora está saindo 120, 130, diminuímos. Em vez de você dar 4, você dá 1 ou dá 2, depende do que tem no momento, e um pacote de bolacha junto. Aí aquela que vem leva para os irmãozinhos que tem em casa. Quando uma pessoa chega aqui, a senhora fala hoje não tem, como que é isso para a senhora? Aquilo dói, sabe? Porque a gente não quer chegar nesse ponto, mas estou vendo que nem gente liga toda hora aqui, tem sexta, vai chegar. Outros acham que tem, a gente não quer dar, sabe? Mas o negócio está pegando mesmo. Só Deus. A casa já atendeu 140 crianças diariamente, mas hoje o cenário é bem diferente. Com poucas doações, o que tem dá para fazer sopa apenas 2 vezes por semana e sempre à espera da chegada de mantimentos para garantir a próxima refeição. Muitas vezes, a única de quem já está na fila logo cedo para garantir o que ter para levar para casa. A gente vem sempre, né? São 2 dias por semana e a gente vem pegar sopa sim e somos ajudados bastante, né? Antes, você já chegou a vir aqui na época que tinha distribuição todos os dias? Sim, frequento aqui há muitos anos, muitos anos. Gostaria que voltasse a ter essa entrega mais dias da semana? Com certeza, porque nos ajuda bastante, né? Eu trabalhava antes da pandemia, chegou, fui mandada embora e hoje cuido da minha mãe, que é acamada. E se não fosse a Casa da Sopa aqui, eu não sei, viu? Você vem buscar os 2 dias que eles entregam, você vem? Vem os 2 dias. Aí tem 2 vezes por mês também que vem marmita. E aí a gente vem buscar também, que ajuda muito. Se não tivesse esse atendimento, como que seria? Ah, seria difícil, muito difícil. Porque às vezes a gente depende dessa refeição. Depende dessa refeição para sobreviver. Dona Benedita tem me ajudado muito, né? Já estou de idade, não posso trabalhar mais, tenho 76 anos, né? E eu faço limpeza de casa, cuido dela aí, que a mãe dela trabalha. E quando eu posso, eu venho, falo com ela, ela sempre me ajudou, nunca ela falou que não. Vem buscar a refeição, a sopinha, que eu gosto bastante, né? E garante aí a refeição da senhora, da sua neta e às vezes da família inteira. Da família inteira. Eu tenho um filho autista, a gente depende da Casa da Sopa há 13 anos, é a idade do meu filho, porque a renda de um salário mínimo não dá às vezes, né? Porque é muita conta a gente pagando. Dona Benedita ajuda a gente toda terça também no leite, quando chega doações, né? Eu peço que contribuem também para essa parte do leite. Ganhamos os marmitex, ganhamos cesta básica fora de época, porque ela sempre ajudou a gente. Quando a gente chega aqui e precisa ou de um arroz ou de um óleo, Dona Benedita está prestes a atender a gente. Então, se não fosse a Casa da Sopa, sobre todas essas doações, não sei o que seria da gente. Não sei mesmo. Ser essa a esperança de alimentar muitas famílias se tornou um exemplo. E Dona Benedita contagia também quem um dia veio aqui atrás de ajuda e passou a trabalhar voluntariamente na preparação dos alimentos. Vim aqui buscar uma cesta, né? Que ela deu para mim uma cesta e eu fiquei aqui, fui ficando e estou aqui. A senhora vem toda semana? Eu venho 3 vezes por semana, 2 vezes, entendeu? Quando precisar de mim, eu estou aqui. É muito bom ver as pessoas, sabe, pegando comida, agradecendo, é muito bom. Pena que falta muita coisa, assim, se tivesse mais ajuda era melhor, mas o que pouco que a Dona Benedita dá,
já ajuda muito. Eu já estou há 2 anos, começou quando eu me interessei em fazer um serviço comunitário, ajudar as pessoas, ver como era. Aí quando eu entrei, agora eu não quero sair. E eu falo que quem entra e faz esses serviços, de ver a gratificação das pessoas, não sai mais. O que você sente sabendo que o seu trabalho e das suas colegas muitas vezes é a única alternativa para quem está lá fora esperando uma comida? É muito bom, né? Amor, né? É o que falta no mundo, amor, união, é o que está faltando. Se todo mundo se ajudasse, se juntasse para isso, nosso país ia ser lindo. O reconhecimento deste trabalho está espalhado na parede, com várias homenagens, inclusive com o diploma de mulher virtuosa concedido a ela pela Câmara de Campinas em 2019. Mas não garante o alimento e nem o recurso para manter a busca ou a compra de mantimentos e a entrega das doações, além da distribuição de cestas básicas, que já chegou a atender 500 famílias. Quantas cestas a senhora já conseguiu doar esse mês? 30 só. Só 30, por enquanto. 30 cestas. Precisava de 300, 400 ou mais 500, né? Como que a senhora tem se virado para conseguir o dinheiro para abastecer os carros que a senhora tem aqui à disposição da Casa da Sopa? Tem que se virar nos 30, porque a gente não tem mais dinheiro para ficar pegando. Cada vez que eu saio é 90, 100 reais de combustível, que vai longe. E às vezes você vai lá buscar, depois você tem de novo. Todo dia eu gasto aqui entre mercado. E gasolina e tudo, mais de 500 reais por dia. E a gente não tem verba pública, a gente vive de doação. Aqui a gente não atende só Paraíso, vem gente de Santo Dumont, Bassoli, Ouro Preto. Quando sabe quem está entregando, vem. Aí eu pergunto, vocês não tem gente que ajuda lá? Eles falam, não tem, só aqui não. Então a gente que socorre aqui. Fala para a gente como que pode chegar e doar para a Casa da Sopa. Pode ser vir aqui, trazer aqui, a gente vai buscar. E para doar, a gente pode fazer Pix, pode fazer depósito para a Casa da Sopa. Trabalho muito importante que é realizado aqui na cidade de Campinas. Vou passar aqui o telefone para caso você tenha algo aí na sua residência que você queira doar, porque tem muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Telefone 3224-0560 e tem um outro telefone também, 99702-6605. Entre em contato e aí você combina para você realizar esta doação que vai ser de suma importância para essas famílias. 11h37, hora das notícias do Legislativo, porque hoje, a partir das 6 horas da tarde, acontece a primeira reunião ordinária do ano de 2023 e aqui, viu, no plenário da Câmara Municipal, lembrando que em virtude das reformas estruturais realizadas aqui no local, os encontros parlamentares estavam sendo realizados no Teatro Bento Quirino desde maio de 2022 e agora retornam aqui à sede do Legislativo. Você que quiser assistir aqui pelo plenário, é entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. Os parlamentares vão discutir e votar 9 projetos. O presidente da Câmara é o vereador Luiz Rossini e os projetos na íntegra você pode encontrá-los no site www.campinas.sp.leg.br, que é o site aqui da Câmara de Campinas. E a TV Câmara Campinas, claro, transmite a reunião ao vivo a partir das 6 horas da tarde. Olha, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o vereador Major Jaime protocolou uma indicação solicitando estudo de viabilidade para a implantação de semáforos veiculares com acionamento manual pelos policiais para auxiliar na saída das viaturas do 7º Grupamento de Bombeiros da PM de São Paulo.
O cruzamento das ruas José Paulino e Ferreira Penteado no centro de Campinas, onde está o 7º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora conta com semáforos veiculares que têm a finalidade de contribuir com a segurança e com a agilidade. A solicitação desse semáforo aqui para os quartéis do Corpo de Bombeiros de Campinas é uma demanda bastante antiga da nossa parte, né? Um pedido que a gente tinha já há mais de 15 anos, aí através do vereador Jaime, junto com o presidente da INDEC, o Vinícius, o ano passado a gente conseguiu a instalação desses semáforos. E é extremamente importante, né, porque ele é utilizado somente em situações de emergência. Então, quando uma viatura aqui é acionada, nós temos um controle dentro da nossa telegrafia que é acionado e fecha os 2 semáforos da José Paulino e da Ferreira Penteado para que essa viatura tenha livre circulação, tanto para José Paulino quanto para Ferreira Penteado. A unidade do Jardim do Lago, perto da Avenida das Amoreiras, o botão que aciona o semáforo, que permite rápida movimentação do Corpo de Bombeiros, já havia sido instalado no ano passado. Quantos segundos? São 5 segundos do acionamento do botão, né? Até a saída, o semáforo ficar verde para o Corpo de Bombeiros, né? E isso, teve situações de a gente ficar quase 1 minuto aqui esperando para sair de dentro do quartel. Agora que nós tivemos acesso a esse semáforo no nosso quartel, controlado pelo nosso telegrafista, né? Isso ajuda muito no nosso tempo-resposta para o cidadão, porque agora com menos de 10 segundos a nossa viatura consegue sair do quartel e poder prestar o atendimento sem causar o risco de um acidente no cruzamento, ainda mais quando a gente pensa em postos que estão localizados em pontos estratégicos da cidade de Campinas, o fluxo de carros é muito grande. Então, quando uma viatura sai em alta velocidade para o atendimento de uma emergência, corre-se o risco de criar um outro acidente na saída do quartel. Com esses semáforos, esse dispositivo agora fechando as vias principais e liberando o acesso para as nossas viaturas, a gente evita também uma chance de acidente assim que o bombeiro sai do quartel. Além do que maximiza o nosso atendimento, né? Porque o nosso tempo-resposta passa a ser muito menor, privilegiando o atendimento à vítima. E no centro foi justamente a indicação protocolada pelo vereador Major Jaime, que solicitou estudo de viabilidade para a implantação de semáforos veiculares com acionamento manual pelos policiais para auxiliar na saída das viaturas militares. E foi muito importante a parceria junto com a INDEC, né? Eu tenho que aqui enaltecer o trabalho que foi feito pelo presidente Vinícius Severetti, também pelo prefeito, né, municipal, né, o nosso prefeito Dário Saad, de abraçar essa ideia e fazer esse investimento. É um investimento que tem um valor, né, que não é barato, o sistema como um todo, mas ele é precioso porque salva vidas. E esse preço não se paga. Então, quando a gente fala do bombeiro sair com um tempo-resposta menor, né, do que tinha antigamente, né, que a diferença dava às vezes de 1 minuto parado aqui para conseguir sair, né, nesse trânsito intenso. Hoje ele sai em questão de minutos, em 5 segundos, né, ele já sai, já está em minutos num local. Para você que está em casa, que às vezes não sabe, né, uma viatura do bombeiro, uma viatura da Polícia Militar, da Guarda Municipal, está indo para uma ocorrência, uma situação de gravidade, onde ele está salvando vidas. Ele pode ser, de repente, um parente nosso, um conhecido, uma situação de gravidade. O quanto antes essa unidade chegar, vai ser importante para salvar essa pessoa. O vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre obras para evitar alagamentos em locais afetados pelas fortes chuvas, em especial na região da Avenida Princesa do Oeste. Se mostrando preocupado com a situação de pessoas atingidas pelas chuvas, principalmente na região da Avenida Princesa do Oeste, o vereador Paulo Búfalo solicitou informações para a Prefeitura sobre obras para evitar alagamentos. Visitando a região sul, ele detalhou os problemas encontrados. Veja só, aqui especificamente essa comunidade está no Jardim Samambaia, aqui na região sul de Campinas, né? E é uma comunidade que há anos vive aqui com o problema de alagamento.
com chuvas nem tão intensas assim. Mas aqui é um exemplo que nós queremos dar, porque há um verdadeiro funil aqui no córrego Samambaia, né, que está aqui atrás, né, como as pessoas podem conferir, e nesse ponto aqui há um afunilamento por onde o córrego passa por baixo dos trilhos da antiga FEPASA, né, dos trilhos que hoje é da empresa Rumo. A administração pública até mesmo já deu um retorno sobre a situação, mas ainda nada foi feito. Segundo a administração, a capacidade dessa tubulação ela precisa ser dobrada para que ela suporte as chuvas que nem são tão intensas assim, mas os engenheiros da prefeitura informaram isso. Então a gente tem brigado aqui para que essa obra saia e cerca de 20 famílias aqui que sofrem com alagamento, elas possam deixar de enfrentar esse problema. No requerimento, o vereador questiona quais ações a prefeitura vem tomando para evitar desastres provocados por chuvas na cidade, pois a situação para os que moram perto do córrego está perigosa. Quero destacar que a prefeitura informou no requerimento que essa obra seria feita, né, numa contrapartida com a empresa MRV, isso já há 3 anos atrás, mas a obra não saiu do papel ainda. Resultado, há aqui um assoreamento muito grande, as chuvaradas que têm vindo nos últimos tempos, né, tem feito uma erosão aqui nas margens do córrego e, além de alagar, trazer prejuízos materiais para as pessoas, já está colocando a vida, a segurança das pessoas em risco. Não é de hoje que o parlamentar reivindica a resolução da situação na comunidade. O primeiro requerimento, ele foi direcionado para saber se havia projeto, se havia intervenções. A resposta da prefeitura foi contundente. Há uma obra de contrapartida que será iniciada nos próximos meses. Isso foi lá em 2018 e até esse momento nós não vimos isso sair do papel. Então essa que é a nossa preocupação. Então nós estamos trazendo essa demora em tomarmos as iniciativas que traz esse problema. Então depois nós renovamos o requerimento, foi onde os próprios engenheiros da prefeitura responderam da necessidade de duplicarmos a capacidade de escoamento, e até agora isso não aconteceu. Os moradores anseiam para que alguma medida seja efetivamente tomada. São quase 40 anos com esse problema aqui, né, dona Mariana? Sim. Sempre a mesma coisa, chuva e sempre a mesma coisa. A gente perde tudo, começa tudo de novo e sempre a mesma coisa e não tem solução nenhuma. E qual é a questão principal aqui? É essa área aqui que está erodindo por conta da chuva que enche toda vez? Sim, sim, a gente queria ver se junto aos órgãos competentes a gente conseguisse, né, fazer essa vazão para pelo menos melhorar um pouco a nosso modo de morar, né, a moradia nossa. Porque se a gente tivesse uma condição, a gente já tinha saído daqui. Mas como está tudo difícil, né, não está dando para sair mesmo, né? Então a gente só queria um pouco mais de atenção também. A gente sabe que não foi só aqui, foi em muitos lugares, mas aqui o problema é de muitos e muitos anos. Não é de ontem, né? É de muitos anos atrás. Vocês estão vendo, né? A erosão cada vez mais vai estar comendo e levando para o lado das casas, né? Que a gente tem medo disso. Uma hora ela chegar onde ela estava. E quando vem a chuva é aquela preocupação. Sim, a gente não dorme, a gente fica só olhando, fica medindo o córrego, sabe? Um avisando o outro que já está subindo, toma cuidado. É assim, um vizinho avisa o outro para a gente, sabe? E assim, ele começa, né? Ele desce, quando ele chega aqui ele vai fazendo assim, ele vai subindo, ele encontra cada rua e fecha de uma vez.
A vereadora Débora Palermo solicitou, através de indicações, ações de reparos e instalação de redutores de velocidade na estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, um dos acessos ao distrito de Joaquim Egídio. Uma luta da vereadora que vem desde 2021, quando Débora Palermo pediu à prefeitura para que fossem feitos estudos com a finalidade de instalar redutores de velocidade por toda a extensão da estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, no distrito de Joaquim Egídio, em pontos considerados estratégicos. A pavimentação e drenagem da CAN 127 era uma demanda antiga dos distritos, né, de Souza e Joaquim Egídio, porque é uma via, mais uma via de acesso, né, para a rodovia, para o centro da cidade, né? E também para atender os moradores dessa região. Agora, com a nova ponte, nós temos mais uma passagem também, porque nós tínhamos só a ponte de Souzas, uma única mão para chegar em Souzas de Campinas. Agora nós temos a ponte e com a pavimentação da CAN 127, para as pessoas também que gostam de vir almoçar em Joaquim Egídio, vão ter outro acesso e desafoga o trânsito de Souzas, né? Porque fica aos domingos muita gente, um trânsito muito pesado. Então, a pavimentação vai trazer esse benefício, não só para a população do local, né, para quem mora aqui, mas também para toda Campinas, pessoal que gosta de Campinas e região, de vir passear, almoçar, praticar esportes em Souzas e Joaquim Egídio. Em 2022, a parlamentar também procurou o executivo e protocolou nova indicação em que solicitava reparos na estrada. Ela lembra que muitos veículos de grande porte trafegam em alta velocidade, o que causa perigo a pedestres e ciclistas que circulam pelo local. E também a pavimentação e a drenagem, ela evita o assoreamento, descer toda essa terra que desce com a chuva para o rio. Então vai ser feita toda essa questão da drenagem, vai ter passagem de fauna, vai ter redutor de velocidade, porque é uma área de APA, então nós temos animais silvestres, nós precisamos ter esse cuidado com a questão ambiental, então tudo isso vai ser feito na CAN e com certeza um benefício enorme para Souza, Joaquim Egídio e toda Campinas. 11h mais 51, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e para melhorar o tempo de resposta em atendimento a ocorrências de urgências no distrito do Campo Grande, o vereador Igor Diego solicitou a cessão de parte do terreno do antigo terminal do Campo Grande para implantar uma base do Corpo de Bombeiros. O vereador Igor Diego, buscando garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores do distrito do Campo Grande, fez uma indicação onde solicita a cessão de uma parte da área do antigo terminal Campo Grande, localizado na rua Doutor Nelson de Otaviano, para a construção de uma estação de bombeiros. Aqui nós temos então, né, o antigo terminal do Campo Grande que nos serviu aqui por muitos anos, mas com a vinda do BRT e do novo terminal, esse espaço acabou ficando ocioso, sem uma destinação. Então a nossa luta é unir o útil ao agradável. Como ele é bem localizado, a gente ofereceu, né, eu fiz reuniões com o comando do Corpo de Bombeiros para eles fazerem um estudo se tinha interesse em trazer uma base aqui para o distrito, que não tem nenhuma base. O bombeiro, né, mais próximo daqui fica no Jardim do Lago e o tempo-resposta é muito grande. Então, eles fizeram esse estudo, tá? Já tem o estudo do Bombeiros pronto e existe sim o interesse e a viabilidade do Bombeiros. Partindo disso, eu levei esse pedido ao prefeito Dário Saad para fazer a concessão e essa tratativa já está sendo, inclusive, acertada nesse início de ano de 2023. O parlamentar fez questão de consultar os moradores por meio de suas redes sociais, para assegurar que a demanda fosse uma reivindicação do povo. Então eu coloquei uma pesquisa popular e onde foi feita essa necessidade inicialmente dos bombeiros. É importante ressaltar que as novas bases do Corpo de Bombeiro não precisa de um espaço tão extenso como esse. Então nós vamos ter também um remanescente dessa área, que nós já estamos estudando junto ao governo municipal e estadual a utilização
do restante da área, para que a gente torne esse espaço num complexo de segurança e cidadania, como por exemplo bombeiros, a polícia civil, uma delegacia que também não temos, a descentralização do Conselho Tutelar, há uma base da Guarda Municipal e um centro de cidadania. Ou seja, opções não faltam, mas precisa sim do vereador fazendo toda essa tramitação, levando essas necessidades para que o Campo Grande tenha um espaço como esse. Ele explicou quais são os passos seguintes. Tendo a disponibilização da área, o Corpo de Bombeiro ele vai precisar de dotação orçamentária para construção. Como se trata de um órgão estadual, né, a gente tem que reivindicar junto ao Estado a verba. Porém, a boa notícia é que eu fiquei sabendo, né, o deputado estadual da cidade já se comprometeu em mandar de mais de R$1 milhão para então executar. Se eu conseguir a destinação da área, se a gente junto ao prefeito for bem sucedido, o deputado se compromete com o dinheiro. Então tudo anda, né? Tudo está acontecendo para que esse ano ainda comece a construção dessa área já equipada. É o segundo distrito mais populoso, o que justificaria a necessidade de uma base do Corpo de Bombeiros. E essa elevação, ela tem que vir acompanhada, né, de serviços públicos, equipamentos públicos. Hoje nós temos o Agiliza, a subprefeitura, mas nós precisamos trazer essa evolução na prática, não só no papel. A população precisa ver o distrito mais independente, com as suas forças políticas. Quando a gente traz um equipamento público, principalmente de segurança para o distrito, a gente está falando para a comunidade, olha, nós entendemos a relevância do distrito. E todos sabem, onde tem um equipamento de segurança, até a segurança pública melhora na região, porque tem um olhar do Estado, do poder público, próximo da casa do cidadão. Quem mora na região aprovou a iniciativa do vereador. Esse espaço aqui é fundamental para isso, a necessidade que a gente tem, a demora que a gente tem até chegar um socorro, né, tanto do Corpo de Bombeiro como outras bases, né, resgate, essas coisas, é importante demais. E a gente está com espaço aqui que é destinado a uma coisa muito útil se for isso. Então eu peço e enobreço também como uma luta antiga e que o Igor consiga trazer essa base do Corpo de Bombeiro para nós aqui. É muito importante. E olha só, uma fiscalização agora cedo da equipe do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal da Coordenadoria de Fiscalização de Alimentos do Devisa em um açougue na região central resultou em apreensão de cerca de 20 toneladas de carne sem procedência identificada e em más condições de manipulação e armazenamento. No local era realizada a manipulação dos alimentos para a preparação, por exemplo, de linguiças e outros produtos. Então, este estabelecimento está interditado. Hoje é dia de Campeonato Paulista da Série A2. Às 7 horas da noite, a Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, viu? A Macaca até agora está 100% na competição, 5 jogos, 5 vitórias, na liderança, e a equipe de Novo Horizonte está na 7ª colocação com 7 pontos. Até agora foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O técnico Hélio dos Anjos não pode contar com o zagueiro Matheus Silva, que está suspenso, e com o Guilherme Souza entra no lugar dele, joga ao lado do Thiago Oliveira, e não vai contar também com o lateral esquerdo, com o Arthur, que está com um desgaste e aí ele deve ser poupado, e com isso Jean Carlos entra na equipe. Provável Ponte Preta titular para o torcedor pontepretano ficar bem informado: Kaique França no gol, o Everton na lateral direita, Guilherme Souza, Thiago Oliveira, dupla de zaga, e o Jean Carlos na lateral esquerda. Meio campo com Fraga, Felipe Amaral, Júnior Tavares e o Elvis. E na frente, Pablo Diego e Jeque, o artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 com 5 gols. E claro que amanhã, na quinta-feira, a gente balança as redes e conta a história desta partida.
11 horas mais 58 minutos, vamos falar sobre saúde agora, porque até o fim de janeiro, 36 casos de dengue foram confirmados aqui na cidade de Campinas pela Secretaria Municipal de Saúde. A avaliação de densidade larvária, que está em andamento no último mês, mostrou que 90% das amostras coletadas na cidade contém larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, sobre as preocupações e o trabalho que está sendo realizado aqui na cidade, eu aciono o repórter André Aranha, que está na prefeitura, tem as informações. Seja bem-vindo ao Câmara Notícia, André. Bom, Gabriel Castro, esses números citados por você, esses 90% realmente chamam muito a atenção. Por isso a gente vai bater um papo com o Fausto, que está super a par aí de todas as informações, ações que estão sendo desenvolvidas, porque é algo realmente nesse momento que é impactante, né, Fausto? Um abraço para você, muito obrigado por atender a gente. Bom dia, André, tudo bem? Sim, esse número é bem impactante. Essa é uma avaliação que a gente faz anualmente. Esses 90% tem nos assustado bastante por comparar anos anteriores, nos quais os números eram bem menores, né? Por exemplo, janeiro do ano passado, a gente tinha que 61% dessas amostras coletadas de larvas eram de Aedes, né? Comparado esse ano, que temos 90%, é um número expressivo, o que nos faz ficar aí bastante temerosos com a situação da dengue aqui em Campinas. Bom, e eu não sei se nós estamos ou não vivendo, não é, um momento atípico, porque de fato está chovendo muito, né, Fausto? E isso é ainda mais preocupante, né? Isso mesmo, a chuva e o calor, né, eles favorecem a multiplicação dos mosquitos transmissores da dengue e com isso, né, traz o risco aí do maior número de casos da doença e, consequentemente, uma superlotação das redes de saúde, né, casos graves, isso tem nos preocupado bastante. As chuvas, elas fazem com que qualquer ponto possa acumular água e servir de criadouro aí para os mosquitos. Bom, gostaria que você falasse também sobre essa reunião que teve com o prefeito, quais ações que estão sendo tomadas. Isso, ontem a gente teve uma reunião do comitê de arboviroses, né, de enfrentamento às arboviroses do município, e lá a gente discutiu aí com as demais secretarias, né, uma corresponsabilização, né, para a dengue em si, né? O que as outras secretarias podem auxiliar aí no combate à dengue, aos criadouros, né? E consequentemente a presença de mosquitos. A gente expôs esses dados, que são dados preocupantes, e a gente tem se organizado aí com as outras secretarias para ter um enfrentamento mais intenso aí nos próximos dias. A gente está entrando em período sazonal para as arboviroses, né? Para a dengue em si aqui no município. Então o número de casos ele tende a crescer daqui para frente, até maio do ano mais ou menos. A gente tem um aumento expressivo do número de casos, e quanto mais mosquitos, mais casos a gente pode ter. Bom, esses 36 casos estão dentro do que vocês imaginavam, superou, não é? Na realidade, esses 36 casos, eles ainda vão aumentar muito mais. Isso. A gente tem muitos casos já foram confirmados esse ano, né? Isso, são 36 casos de dengue confirmados esse ano. Mas a gente ainda tem muitos outros casos em investigação, então a gente vai ter um número ainda maior. Temos que esperar pelo menos até o final aí de fevereiro para a gente ter o fechamento do mês de janeiro, para a gente ter noção e comparar com anos anteriores. E é justamente por isso, né, Fausto, que é necessário fazer, não é, esse trabalho de conscientização, não é? Principalmente nas casas, onde as pessoas ainda deixam, enfim, água nos pneus, parada, aquela coisa toda que a gente já falou inúmeras vezes, mas que é sempre importante reforçar, né, Fausto? É isso mesmo. A gente tem aí dados de que a maioria dos criadouros, né, estão nas residências, então a ação da população ela é muito importante, pois só as ações do poder público elas não são suficientes para combater aí e prevenir a dengue.
a maior parte das ações tem que estar em casa. A população tem que cuidar aí dos seus quintais, né? Todos os pontos de acúmulo de água tem que ser revisto semanalmente. A gente pede aí que 10 minutinhos da semana, uma vez por semana, a população faça uma vistoria em casa para ver se encontra algum ponto com água acumulada e possa aí inativar esse criadouro. Bom, esses 10 minutinhos, então, eles precisam ser sagrados aí, né, Fausto? Não vai pesar para ninguém 10 minutinhos durante a semana para dar aquela, não é, verificada e evitar com que o mosquito apareça, né? Isso, exatamente. Esses 10 minutinhos, eles salvam vidas, podem salvar vidas e é uma ação aí que a gente tem pensando na coletividade, porque são 10 minutinhos uma vez por semana que vão interromper o ciclo de vida do mosquito. A gente tem aí que, em média, o ciclo de vida do mosquito, desde ovo até a fase adulta, ele demora 10 dias, mas com o calor intenso, as chuvas, esse ciclo pode ficar com um período mais curto. Isso faz com que a gente tenha mais mosquitos em menos tempo. Então, com uma vez por semana, a gente consegue interromper o ciclo e impedir que a gente tenha aí grandes quantidades de mosquitos. E as arboviroses estão aumentando em todo o mundo, né? Isso, a gente tem aí um aumento progressivo na maioria das partes do mundo. A gente tem vários países onde elas estão se introduzindo e causando aí grandes epidemias, e aqui no Brasil não é diferente. A gente tem tido um aumento aí nos últimos anos. A chikungunya está chegando com força no Brasil. O Nordeste foi uma região importante o ano passado para a chikungunya. A gente tem esperado que uma hora possa ser introduzido em Campinas, e como o transmissor é o mesmo, né, o Aedes aegypti, a gente tem que as medidas são as mesmas para evitar todas essas arboviroses de maneira geral. Bom, voltando a falar sobre a reunião, Fausto, com o resultado da reunião, Dário, não é, o prefeito aqui de Campinas, pediu para que todas as pastas façam buscas ativas pelos criadouros nas instalações municipais. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Sim, além das casas, a gente tem os prédios públicos que também têm focos, né, de acúmulo de água e podem servir aí de criadouros para os mosquitos. Então sempre vale lembrar também o poder público para a gente olhar aí os nossos locais de trabalho, né? Acho que foi essa a intenção aí do prefeito, a gente olhar primeiro onde a gente está habitando a maior parte do tempo no trabalho, ver se a gente também não encontra e dar o exemplo aí para a população. Bom, quais as orientações finais aí para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Notícia e que está, não é, preocupado também com a dengue e tudo mais, com essa quantidade de chuva? Quais as orientações que você deixa, Fausto, para as pessoas que estão acompanhando a gente? Bom, a gente pede aí que as pessoas façam essa vistoria nas casas, focando aí nos pratinhos de vasos, nos vasilhames, pneus acumulados, olhar as calhas. Às vezes as calhas acumulam folhas e isso pode também gerar um acúmulo de água, as lajes, garrafas, qualquer vasilhame, qualquer recipiente que possa armazenar água. As caixas d'água têm que estar teladas de preferência. Qualquer lugar, qualquer foco de acúmulo de água pode ser um criadouro, por menor que seja. Então a gente precisa se voltar para esses locais e impedir esse acúmulo de água. Mais alguma coisa para a gente encerrar, Fausto? Aí a gente pede também que em caso de sintomas, né, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, a população busque a rede de saúde para instalar aí o tratamento o quanto antes e também faça os exames para identificação e confirmação da dengue, que vão nos auxiliar com as ações de campo também, que direcionam as nossas ações. Boa, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Bom, é isso então, Gabriel. Todo mundo, claro, preocupado nessa quantidade de chuvas. Como disse o Fausto aqui, conversando conosco, é importante demais que sejam feitas aí algumas, não é, ações, que as pessoas tomem cuidados em casa, com pneus, pratinhos, enfim, para evitar realmente que o mosquito acabe aparecendo e não é uma visita das mais agradáveis, né, Gabriel Castro? Sem sombra de dúvidas, né? Essa preocupação precisa mesmo acontecer. Muito obrigado, André Aranha, e também ao Fausto de Almeida Marinho Neto, que é coordenador do Programa Municipal de Arboviroses, por todas essas informações. E nunca é demais lembrar sobre prevenção. Vou reforçar aqui, viu?
Melhor forma de prevenir a dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada que pode se tornar então esse possível criadouro, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso, sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafas. Então substitua sempre a água dos pratos, dos vasos de planta, coloque areia, não deixe caixa d'água destampada. Quem tem piscina, deixar ela coberta, tem que remover todo o material que possa acumular água. São dicas importantes nesta luta de todos nós. Olha aí na sua residência, converse com o vizinho. Nós vivemos em sociedade, então nós precisamos fazer este trabalho na nossa casa e em toda a comunidade. Bom, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Você que está nos acompanhando, trabalha ou pretende trabalhar com varejo? Porque o quadro na ponta do lápis é para você. Nós vamos falar aqui sobre Pix, PDV e a relação com a maquininha de cartão. Então você que está acompanhando o Câmara Notícia, preste atenção, porque a partir de agora tem o nosso quadro na ponta do lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na TV Câmara Campinas. E no quadro de hoje a gente vai falar para quem trabalha com varejo. Não precisa ser um grande varejista, pode ser o pequeno também, que está começando com seus serviços agora. E a gente vai falar sobre os métodos de cobrança e suas vantagens. Vamos falar sobre Pix, relação PDV e as maquininhas. O nosso convidado de hoje é o Eli Borokovicius, professor de finanças, que já é um grande colega aqui do Na Ponta do Lápis, já veio outras vezes falar de outros assuntos e eu agradeço novamente pelo tempo de vir falar aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre oportuno a gente falar a respeito da área econômica, a respeito da área financeira e hoje, em especial, tratar de um assunto interessante que a gente fala do pequeno varejista, a gente vai falar do comerciante, explicar algumas coisinhas no que diz respeito ao sistema de pagamento. Aqui na pauta de hoje do nosso programa a gente vai falar sobre a relação PDV. Quem já trabalha com varejo, com vendas, talvez já esteja mais habituado ou inteirado sobre a temática, sobre essa questão do PDV. Mas para quem está começando ainda com seus serviços, com suas vendas, do que se trata exatamente essa questão do PDV? Olha, o PDV é o frente de caixa, tá? Então, o que a gente tem é um comerciante que está ofertando um produto e ele precisa receber por esse produto. Então, há muitos anos atrás, a gente tinha o dinheiro como o principal método, a principal ferramenta de compra e venda. Então, a pessoa te entrega o dinheiro, você recebe o dinheiro e entrega o produto e acabou. Mas tem algumas questões importantes. Primeiro, o dinheiro, quer dizer, ele facilmente pode ser falsificado. Segunda coisa é que, dependendo do valor, você precisa de um volume muito grande de dinheiro, não dá para ficar carregando isso na carteira. E a terceira coisa é que quando você recebe o dinheiro, ou você paga em dinheiro ou você precisa ir ao banco para fazer o depósito disso. E aí tem o risco de, eventualmente, você ser roubado, furtado e por aí vai. Tivemos evolução, então para evitar esse uso da quantidade exacerbada de volume de dinheiro, as pessoas começaram a utilizar um cheque. Mas o cheque também pode ser fraudado, você precisa assinar o cheque, então é um elemento de segurança, mas você entrega o cheque no ponto de venda, a pessoa que recebeu o cheque precisa ir ao banco, o banco precisa verificar a assinatura, confirmar se de fato aquela assinatura é adequada, é correta, e aí sim, então, fazer a liberação na Câmara de Compensação no Banco do Brasil. Então tem um trâmite enorme em relação a isso. Avançamos um pouco mais e aí nós tivemos, então, a opção de fazer um DOC, que é o documento de ordem de crédito, ou mais para frente a gente teve evolução com a TED, a transferência eletrônica disponíveis. E aí o que acontece? Você consegue transferir o dinheiro de forma eletrônica. O problema do DOC é que existe um limite até R$5.000 e se você fizer o DOC hoje, ele só vai aparecer na tua conta amanhã.
Como é que você vai entregar um produto se você não tem certeza desse recebimento? Ah, mas a gente resolve isso com o TED, mas a TED tem a questão das 17 horas. Até as 17 horas você consegue receber. Passou disso, não. É só no dia seguinte. Ainda assim, às vezes você demora 15 minutos, 20 minutos. E para quem trabalha num comércio varejista e que depende, né, da agilidade no recebimento e na entrega do produto, não dá para ficar esperando 15, 20 minutos para poder liberar a mercadoria. Então veio a ideia de você ter um intermediário financeiro, e aqui nós não vamos falar de operações de crédito, portanto, o que eu vou falar nesse momento é do cartão de débito. Então você tem uma maquininha lá no ponto de venda, a pessoa passa o cartão, e aí tem a evolução dos cartões. Antes era o cartão de plástico, enfiava lá o cartão na maquininha, depois veio, né, o NFC, então com o tap, né, só de aproximação. Eu posso fazer aproximação com o uso de celular, eu posso fazer aproximação com o uso de pulseirinha, com etiqueta, mas enfim, eu faço a aproximação. E aí o que acontece? O comerciante, no momento em que ele faz a venda, ele faz a emissão da nota fiscal ou do cupom fiscal, ele já recebe a informação da operadora de que está tudo em ordem. Portanto, o comprador sai o dinheiro da conta dele imediatamente e o vendedor recebe a informação de que está tudo em ordem. Se der algum problema no meio do caminho, a responsabilidade é da operadora, é do intermediário. Então, tanto o cliente já leva o produto, está tranquilo, quanto o comerciante já recebeu o dinheiro, ele está tranquilo. A questão é que esses operadores, eles têm um custo. Tem custo variável, tem custo fixo, custo operacional, custo, inclusive, de juros, porque eles também fazem captação no mercado, né, para poder funcionar, tem que pagar os seus impostos. Como isso gera custo, eles precisam cobrar do comerciante. E aí a gente tem tarifas de 2%, 3%, 5%. A partir do momento que você coloca um novo modelo, uma nova ferramenta, a exemplo do Pix, que tira um intermediário, esse intermediário financeiro, eu tenho uma relação entre o cliente e o fornecedor, em que o dinheiro sai do cliente e entra na conta do fornecedor imediatamente. Para não dizer imediatamente, leva 2, 3 segundos para que isso aconteça. Então, o cliente já tem o seu dinheiro, né, sacado da sua conta. O fornecedor que está entregando o produto imediatamente está vendo que o dinheiro entrou, ele consegue fazer a venda sem a necessidade mais desse intermediário. E a partir do momento que você corta o intermediário, você corta custos. E aí você consegue vender um pouco mais barato. Reduzindo o preço, teoricamente você consegue aumentar o seu volume de vendas. Isso daí traz mais rapidez e agilidade para a venda e para o consumidor, né? Para os dois. Olha, para o consumidor, na verdade, não faz muita diferença, porque ele vai passar o cartão ou ele vai fazer um Pix. E para fazer um Pix, ele não precisa ficar digitando chave, né? Hoje existe a possibilidade do comerciante disponibilizar um QR Code e aí você tira uma foto, né, com o teu celular ali no QR Code e aí que você consegue fazer o pagamento. Então, para quem compra, para quem está fazendo o pagamento, não vai fazer muita diferença. Agora, para quem recebe, e aí nós estamos falando do varejista, grande varejista, pequeno varejista, tem duas questões que me parecem importantes. A primeira questão é o custo, porque você precisa pagar a maquininha, se não pagar a maquininha tem o custo para a geração de todo esse processo, então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que normalmente o comerciante não recebe imediatamente o dinheiro, ele vai receber alguns dias depois. E essa antecipação de fluxo de caixa com o Pix ajuda muito, especialmente para quem tem um prazo médio de estocagem, um giro de estoque muito rápido. E a gente estava conversando antes, o Pix e todas essas questões de transações financeiras estão cada vez evoluindo mais para ter mais agilidade, mais segurança, tanto para o consumidor quanto para o vendedor, assim como vem chegando o Pix no varejo, o Pix integrado ao PDV. Você poderia comentar um pouco sobre essas ferramentas? Porque assim, o PDV é basicamente um software que vai fazer não somente a gestão do recebimento, mas ele também faz a gestão da logística, a gestão do estoque.
Então, a partir do momento que você tem o teu software funcionando, o cliente quer levar um determinado produto, você registra esse produto já mexe no teu estoque, imediatamente você consegue fazer a movimentação logística disso, supondo, né, que o teu cliente não esteja levando fisicamente o produto naquela hora, mas tem todo o processo logístico disso. Você tem todas as informações financeiras e a gente não pode se esquecer que existe todo um processo contábil e um processo fiscal por trás disso. Então as empresas precisam fazer o seu gerenciamento fiscal e gerenciamento contábil, e tem a parte do recebimento em tesouraria. O que acontece quando você tem a integração do Pix no PDV é que todo o seu sistema de tesouraria já fica integrado a todo o resto, assim como funciona hoje com o sistema de pagamento no cartão de débito. Mas o Pix, por ser mais ágil, por antecipar fluxo de caixa, por ser mais simples e, acima de tudo, por não ter custo, quando ele é integrado no PDV, resolve o problema da vida lá do nosso comerciante, daquele pequeno varejista. Você comentou, né, porque com o PDV fica tudo ali no mesmo lugar, tudo junto, fica mais fácil de organizar, né, e de consultar essas informações que o varejista ou vendedor precisa. O Pix no varejo, ele trouxe essa agilidade, tirou a questão desses custos, ele traz mais agilidade também. Qual seria, o que você poderia falar no quesito de segurança dessas transações? A segurança é um ponto importante, mas não para o lojista, porque para o lojista, independe, é uma transferência bancária, ele vai receber o dinheiro na conta. A preocupação que a gente precisa ter é com o cliente, porque o Pix não existe limite de transação. Então, a recomendação que eu costumo dar para você que está aí nesse momento me assistindo, cuidado com essa história de Pix, porque como não existe limite, a partir do momento que você faz o Pix, o dinheiro sai imediatamente da sua conta, vai para outra conta e você não consegue estornar esse valor, tem que tomar cuidado, porque uma vez feito não tem como desfazer. Resultado, não é recomendável que as pessoas deixem muito dinheiro parado na conta corrente, porque uma vez feito o Pix não dá para voltar, o dinheiro vai, não tem volta. É arriscado. Então a recomendação que a gente dá é: faça direito a sua administração de caixa, evite deixar o dinheiro disponível na conta corrente, porque se cair em mãos erradas, vai dar problema. E como ele falou, não tem como voltar, né? Não tem. Se bem que eu acho que está sendo trabalhado alguma questão nesse sentido do Pix aí poder fazer alguma alteração ali para trazer mais segurança nesse sentido, mas eu acho que ainda está caminhando essa. O Banco Central está trabalhando nisso, mas são questões que a gente precisa entender, porque imagine que eu faça então uma compra na tua loja, faça o Pix, saio da loja com o teu produto e aí eu cancelo o Pix. Como é que fica o lojista? E aí você perde o sentido do Pix. Então isso tudo precisa ser pensado, o Banco Central está trabalhando nisso, a gente ainda não tem as regras de como deve funcionar essa questão, mas eu imagino, embora eu não tenha ainda dados, né, para informar, mas eu imagino que seja mais ou menos quando você precisa, por exemplo, cancelar uma compra de cartão. Você vai ter que justificar o porquê que você está cancelando, precisa ter o ok da contraparte e, assim, no pior de todos os mundos, isso tem que ir a juízo e quem decide é um juiz. E você acredita que essa forma de transação, de pagamento, né? Não tem outra palavra melhor, transação, entre a questão dos varejistas, da venda varejo, o Pix, esse pagamento mais rápido, mais ágil, ele tem a tendência cada vez mais os varejistas aderirem a essa transação, essa ferramenta, ou talvez eles possam se mostrar reticentes? Olha, no passado eu tive algumas dificuldades com varejistas, por exemplo, que se recusavam a, por exemplo, habilitar suas máquinas para receberem em NFC. Então eu queria pagar com um celular, eu não conseguia pagar, porque
os comerciantes não queriam receber, para eles era um negócio muito diferente, era novo. Como assim você não está colocando o cartão na máquina, não emite o recibo? Como assim eletrônico? Então esse desconhecimento acabava gerando uma certa sensação de que alguma coisa errada está acontecendo. Então nós estamos evoluindo no que diz respeito à tecnologia e a minha dica para você, lojista, é ofereça todas as formas de pagamento. O importante é você conseguir vender e receber aquilo que você está vendendo. Então, libera a tua maquininha para receber cartão de crédito, cartão de débito, libera o sistema de pagamento por NFC, ofereça o sistema Pix. Agora você precisa entender que existem custos atrelados a isso, daí a necessidade de ter um sistema eficiente de desconto, oferecendo para o teu cliente, se for pagar em Pix, um determinado preço. Você vai pagar no cartão de débito, tem um pouco de juro. Quer pagar no crédito, aumenta o juro. Quer facilitar, porque o Pix hoje não permite você facilitar em 2, 3 prestações, 10 prestações, que o cartão de crédito permite. Então, cabe ao lojista tomar uma decisão de como ele vai trabalhar essa questão do crédito e do recebimento, mas a minha recomendação é ofereça todas as possibilidades para o teu cliente para que você não perca a venda. Quanto mais você oferece de praticidade, de rapidez, de segurança também para o cliente, com certeza ajuda a fidelizar também, né? Porque se o cliente sabe que ali é rápido, que ali é seguro, a gente tende a ir sempre no que é mais fácil, no que é mais rápido. Às vezes a gente entra no estabelecimento, não aceita Pix, tem lugares que não aceita cartão ainda, como nos primórdios lá, que o pessoal faz piada, mas sempre que for mais fácil para o cliente, ajuda a fidelizar aí essa pessoa. Tem mais alguma dica, mais alguma informação sobre esse assunto que você acha importante falar para o varejista, para o consumidor, que eu não abordei? Alguma coisinha aí que a gente não falou? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o Pix não é o final da linha. Eu entendo que muitas outras formas ainda devem surgir, da mesma forma como nós achávamos que o cartão de crédito ia ser insubstituível. A gente percebe que existem outras coisas que estão surgindo, que estão aparecendo. Cada vez mais a gente fala em economia solidária, então não dá para saber o que vem pela frente, mas eu particularmente entendo que o Pix é uma modalidade que chegou para ficar. Acho importante, quem ainda não tem, você lojista que não tem ainda, né, a integração do Pix com o teu PDV, faça essa integração, vai ficar cada vez mais importante. A gente tem dados estatísticos de que a população brasileira tem usado demais o Pix. O número de transações em Pix, assim, mais do que superaram as operações de TED, as operações de DOC. Então, é um caminho sem volta. Mas eu ainda acho que a gente tem mais a evoluir, tem mais coisas ainda que devem acontecer ao longo aí dos próximos anos. 5 anos, 10 anos, acho que vem mais novidade. Muita coisa deve ainda surgir. O Pix ainda não é o fim da linha. Então, a gente tem que ficar ligado. Você, comprador, tem que estar atualizado para poder fazer as compras utilizando as novas formas de pagamento. E você, lojista, tem que aprender também a aceitar, porque o mundo evolui, a gente precisa evoluir. É sempre bom ficar ligado aqui no Na Ponta do Lápis, que a gente vem com essas informações, vem com novidade. E hoje o Eli Borochovicius, professor de finanças, veio com mais informação para a gente. A TV Câmara fica de portas abertas para outro momento, outro assunto. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada pelo seu tempo e pelas informações. Muito obrigado. Eu espero que as pessoas que estejam aí nos vendo, que tenham curtido, tenham entendido um pouquinho mais. E, de novo, a gente tem que estar ligado, porque a tecnologia muda, a gente tem que mudar junto. Faço minhas palavras do Eli, que vocês tenham conseguido tirar alguma informação interessante do programa de hoje, várias informações, várias dicas, e sempre convido vocês a visitarem os outros programas do Na Ponta do Lápis no YouTube da TV Câmara Campinas, e convido também a continuarem aqui com a nossa programação, continuem assistindo nossos programas, e eu aguardo vocês na próxima edição do Na Ponta do Lápis. Até mais!
Nas últimas 24 horas foram registrados mais de 60 milímetros de chuva aqui na cidade de Campinas. À noite e madrugada chuvosa em muitos bairros. Para hoje, fim de tarde, está previsto mais chuva e segue essa tendência para amanhã, quinta-feira, viu? Tempo continua abafado, mas nada daquele calorão de verão, até porque o sol não consegue aparecer por conta da nebulosidade. Então o dia segue nublado e o guarda-chuva sempre ao lado, viu? Vamos às temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, quinta-feira, o sol tentando aparecer entre muitas nuvens. Tem previsão de chuva para a tarde, mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe um pouco, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. Temperatura amena, né? Já que estamos no verão. Olha, o Câmara Notícia fica por aqui, mas antes tem um convite para fazer a você. Daqui a pouco, 1h da tarde, tem transmissão aqui da TV Câmara Campinas, da 11ª reunião da CPI, que apura suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. E às 6h da tarde acontece a primeira reunião ordinária do ano aqui no plenário da Câmara Municipal, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. Eu volto amanhã aqui com o nosso Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.